Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bia. No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Bia Maria. E hoje sim, voltamos depois de data FIFA pra definir as seleções classificadas pra Copa, enfim. Foi legal de assistir, é verdade, mas hoje estamos aqui pra falar de Corinthians e hoje foi quase. Já tava pensando que ia ter que xingar aqui os jogadores, ficar bem puto. Mas ali no final, graças a Memphis Depay principalmente, né? Salvou a gente, tirou a gente dessa situaçãozinha de merda que estava no segundo tempo. E o Corinthians volta a vencer no Brasileirão, volta a ganhar um clássico contra o São Paulo, né? O Majestoso já fazia um tempo que não ganhava, a última vez, se não me engano, foi em 2023, pô. E assim, não tinha muita coisa que justificava isso, com todo respeito à equipe do São Paulo e tudo mais. Ou não também, que se dane. Mas enfim, vocês entendem meu ponto de vista, né? Porque, cara, o São Paulo não é um time master, blaster, super bem treinado, com ótimos jogadores. Muito pelo contrário, a situação deles é muito parecida com a gente. É bem verdade que a dívida do Corinthians é bem maior que a deles, por enquanto, né? Aí, ó, a luz com problema, gente, desculpa. Mas é isso, pronto, voltou. O problema não é da luz, gente. O problema é do adaptadorzinho da luz, que tá com mau contato. Então a luz tá boa, o problema é do adaptador. Mas enfim. Voltando ao assunto, São Paulo que não tem um time bom, não tem técnicos incríveis, jogadores incríveis. Acho que se você pegar o time titular do São Paulo, o time titular do Corinthians, 11 por 11, cara, acho que é capaz do Corinthians ser melhor. O São Paulo hoje repleto de desfalques, o Corinthians com alguns, mas a maioria dos jogadores disponíveis para a partida, né, para jogar. E, cara, que bom, foi bem legal de ver o jogo no primeiro tempo e não justificava a gente ficar tanto tempo sem ganhar do São Paulo assim. Praticamente, se não ganhasse hoje, ia completar 2 anos sem ganhar dos caras. Então, realmente, não tem como ficar todo esse tempo sem ganhar deles. Era muito mais por conta da falta de vontade, né? Aquela famosa preguiça, aquela famosa má vontade que teve hoje, né? Eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre o segundo tempo. Teve hoje isso. Já estava começando aquele famoso cheiro de merda que esses jogadores iam cometer mais algum crime, mas deu certo. Deu tudo certo, por incrível que pareça. A equipe do Corinthians conseguiu sair com a vitória, porque teve realmente um momento ali do jogo no segundo tempo que pareceu que, cara, tá perigando a gente perder esse jogo para um São Paulo completamente cheio de desfalques, com um time, com jogadores que a gente sabe que são bem limitados, assim como alguns jogadores nossos, que eu também vou falar aqui na hora das notas e também um pouquinho daqui a pouquinho. E assim, a gente jogando em casa, tudo bem que já não existe mais o tabu, né? Que eles já ganharam lá na Arena no ano passado e tudo mais. Mas enfim, mas mesmo assim, mesmo com uma vitória deles no ano passado, é território de amplo domínio do Corinthians, amplo favoritismo e tudo mais. E hoje dá pra dizer que o Corinthians foi bem no primeiro tempo, fez um ótimo primeiro tempo, um primeiro tempo muito bom mesmo, 1-0 ficou até barato para a equipe do São Paulo, mas aí acabou esbarrando muito nas limitações de Yuri Alberto, enfim, de Martínez, até o Carrilho não ajudou muito, enfim, Mateuzinho e tudo mais. Então acabou esbarrando muito nessas limitações e complicou demais as chances do Corinthians ampliar o placar e ir bem tranquilo pro intervalo, né? Mas enfim, vamos falar do jogo então, começando já pela primeira etapa. Não, calma, antes de tudo. Vou pedir pra você deixar seu like, meu amigo, sim, deixa seu like, achou que eu tinha esquecido, né? Não esqueci não, seu like é muito importante, o canal ficou um tempinho parado aí, porque enfim, não teve jogo, né? A gente teve só data FIFA, eu fiquei até de gravar um videozinho ou mais, mas enfim, também tive alguns outros compromissos e tudo mais, enfim, então não deu aqui pra gravar nem mesmo um riozinhos, né? Tem que investir mais nos rios, né? Eu sei, mas enfim, voltamos aqui no canal, então deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho é muito importante, e escreva seu comentário, eu adoro quando aí você deixa seu comentário, adoro quando a gente troca aquela ideia, e me siga nas outras redes sociais também, porque tá tudo sempre aí na descrição, meu Instagram, meu perfil lá no X, enfim, no TikTok também, me segue lá, deixa seu like, porque realmente é bem importante, é bem legal contar com o seu apoio, não só aqui, mas também nas outras redes sociais, pra sempre ver o que eu tô falando sobre o Corinthians, enfim, outras coisas de futebol e tudo mais. Falando do primeiro tempo agora, cara, bom primeiro tempo, ótimo primeiro tempo da equipe, ótimo mesmo, gostei demais. Teve ali um período meio de marasmo, né? O Corinthians começou bem, aí ficou uns 10, 15 minutos meio chato o jogo, não acontecia muita coisa, mas não é que não acontecia muita coisa porque o Corinthians estava mal. Acho que o São Paulo ainda estava até conseguindo marcar muito bem, mas o próprio São Paulo, por exemplo, não conseguia criar chance alguma de perigo pro gol do Felipe Longo, né? O São Paulo não deu uma finalização no primeiro tempo.
Então, realmente, a defesa ali do Corinthians, principalmente o goleiro do Corinthians, passou ileso na primeira etapa, explicando como é que o Corinthians sobrou tanto taticamente, quanto, obviamente, tecnicamente, e na vontade, porque é isso que eu falei isso no último vídeo, quando o Corinthians perdeu pro São Paulo esse ano, lá no comecinho no Paulistão, eu falei, mais uma vez, os caras entraram sem vontade, com preguiça, correndo, sendo atropelado pelo São Paulo. Tudo bem que naquele jogo o São Paulo tinha alguns jogadores importantes, né? Se não me engano, o Lucas jogou, o Oscar jogou, né? O Oscar que nem deve mais jogar bola, deve se aposentar, problema sério de saúde aí e tudo mais, enfim. Então, tudo bem que eles tinham jogadores melhores e o jogo era no Morumbi, né? Um estádio onde o Corinthians já entra completamente, parece meio que cagado. Não gosta de jogar lá e não quer jogar e só quer que o jogo acabe o mais rápido possível e isso, obviamente, isso faz com que o time, obviamente, seja atropelado na vontade principalmente na vontade, né? Mas também na técnica e na tática no Morumbi. É bem verdade que desses últimos, se não me engano, foram 7 jogos que o Corinthians ficou sem vencer do São Paulo. 5 foram fora de casa, sendo acho que 4 no Morumbi. Teve um que, se não me engano, no Brasileiro no ano passado foi lá em Brasília, né? Então não conta tecnicamente no Morumbi, mas foram fora de casa. Ou seja, foram 5 desses 7 jogos, 5 fora de casa e 2 em casa. Tudo bem, perdeu em casa, isso daí não tem justificativa, mas mostra uma coisa, foi meio desnivelado. Eu tenho certeza que se fosse ao contrário, o Corinthians não teria ficado tanto tempo assim sem ganhar do São Paulo. Acho que pelo menos tinha emendado aí mais uma vitória aí, em um jogo pelo menos mais uma na Neoquímica Arena. Mas enfim, ficou essa coisa meio desnivelada, mas obviamente que isso não justifica os caras entrarem sempre dormindo na preguiça, sem vontade contra o São Paulo. E hoje, no primeiro tempo, eles entraram sobrando à vontade, cara. O São Paulo entrou bem devagar, bem ruinzinho mesmo. O Corinthians conseguiu fazer o primeiro gol só de pênalti, né? Lá os 30 minutos do primeiro tempo, já num pênalti bem marcado. Eu vi que tinha gente aí chorando, falando, não sei, não foi nada. Disputa de bola. Gente, vocês sabem, né? Tá gravado aí no canal. Volta aí no vídeo retrasado na derrota pro Bragantino que eu falei. Gente, foi pênalti. Aquele pênalti burro que o Angileri fez no jogador do Bragantino, porque ele não disputa a bola. Ele só literalmente chega nas costas ali do jogador do Bragantino. Não tem nem o que dizer. Muita gente ainda tentou contestar, tudo mais. Falei, não, gente, é pênalti. Não tem o que fazer. O cara não disputou a bola. Ele só foi nas costas. E hoje, mais uma vez, se não me engano, foi o Ferreirinha ali, né? Foi só nas costas do Breno Bidon. E aí, obviamente pênalti que, de novo, precisou da ajuda do VAR, né? Um lance que, pô, tá na cara do Daronca ali, e ele, obviamente, ou não quis, ou sei lá, que ele não achou pênalti, mas às vezes a gente começa a achar que o juiz simplesmente não quer marcar o pênalti, né? Ou se escora demais no árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo corretamente chamou ele e ele marcou o pênalti, que aí sim o Yuri Alberto bateu o pênalti que nem gente e fez o gol 1-0 pro Corinthians, que ajudou, aí fez o Corinthians jogar mais. O Corinthians estava controlando a partida, mas como eu disse, estava um jogo meio sonolento até esse lance do pênalti que o Corinthians abriu 1-0. Aí depois dos 30 minutos, né, até o final do primeiro tempo, que foi quase ali aos 50, né, o Corinthians realmente aí sobrou mais vontade ainda, né? Teve umas baita jogadas puxadas pelo Guinegão, teve um passe que ele achou de gênio entre 2 jogadores da equipe de São Paulo, que o Yuri Alberto recebeu dentro da área, mas errou o domínio, enfim, o Yuri Alberto esbarrando nas já conhecidas limitações técnicas dele, né? A gente cansou de dizer isso aqui, a gente cansou de ver em campo. Então, o Corinthians poderia ter feito esse 2-0 ainda na primeira etapa e vacilou muito, porque criou oportunidades. O Breno Bidon fez um primeiro tempo muito bom, o Guinegão fez um primeiro tempo muito bom, o Bidon também jogou bem, o Bidu também jogou bem. Acho que ali também no meio-campo, o meio-campo hoje foi bem mais ou menos, né? Os dois que estavam ali mais atrás, né? Tanto o Carrilho quanto o Martins, que foram os dois piores em campo, principalmente o Martins, né? Spoiler que todo mundo já sabe qual é, né? Porque todo mundo já tinha a mesma opinião sobre o pior em campo hoje, que era o Martins, enfim. Mas os dois alas acho que estavam conseguindo apoiar, né? O Mateuzinho um pouco menos. O Mateuzinho é brincadeira. O Mateuzinho tá meio numa preguiça ultimamente, né? Ele é meio bem limitado tecnicamente, né? O Bidon a gente sabe que tem um teto bem maior que ele. E o Mateuzinho agora tá responsável por bola parada, né? Que é uma coisa terrível, uma coisa tenebrosa de doer os olhos. Só porque ele fez 2 gols ali meio na cagada de falta, né? Contra o Juventude, bonito gol, mas o goleiro deu aquela mongada, né? Falhou. E enquanto o Fluminense foi mais um gol sem querer, né? Ele queria mais colocar a bola na área ali do que de fato fazer o gol. Mas enfim, aí o Mateuzinho responsável pela bola parada e o Corinthians teve boas oportunidades no primeiro tempo, poderia ter feito 2-0, deveria ter feito 2-0. Vamos pro intervalo, 1-0, falou, bom, tá tranquilo, se a gente manter assim, voltar atento, voltar esperto e fazer o segundo gol, e aí fica tranquilo, porque realmente parecia que o Corinthians ia ganhar um jogo até com certa facilidade, com certa tranquilidade. Voltamos pro segundo tempo, sem mudança, obviamente. Aí eu concordo com o Dorival. O Guinegão consegue achar um bom chute ali. Logo no primeiro minuto, o goleiro Rafael fez boa defesa em 2 tempos ali. Mas
foi só, literalmente só durante muito tempo, porque aí, cara, num lance bizarro ali, acho que 5, 6 minutos depois, o jogador de São Paulo tentou cruzar a bola na área e o Tchoca obviamente não pode recuar com o pé, né? Que o goleiro não pode pegar com a mão, não. O Felipe Longo não podia pegar com a mão. Mas ele também não devolve com o peito, nem com a coxa, sei lá, o que ele devolveu ali, meio de cintura, meio de canela, meio de joelho, enfim. Aí o Felipe Longo também saiu todo atrapalhado, os dois se bateram, deu escanteio de graça pra equipe de São Paulo, literalmente escanteio de graça. Enfim, mostrando como os dois estavam batendo cabeça e realmente, acho que os dois da defesa, hoje o Felipe Longo e o Tchoca deixaram um pouco a desejar aí, né? Precisa melhorar isso. E aí no escanteio, o jogador lá do São Paulo, Tapia, né, que é mais um jogador que é até esforçado do São Paulo, né, lembra muito o Romero nos tempos áureos dele, né, em 2023, enfim, lá em 2018, 2017, um jogador bem limitado, mas, cara, um cara que tem raça, que vai conseguir achar seus golzinhos, achou um gol, muito por conta do Carrilho, tava, sei lá, pensando em qual balada ele vai hoje à noite, e não subiu, deixou o cara subir completamente sozinho, ele subiu, fez o gol 1-1, ali logo no começo do segundo tempo, um balde de água fria na equipe do Corinthians e na tática do Dorival Júnior. Obviamente que, cara, a gente sabia, depois do chute do Guinegão, o Corinthians já não estava pressionando muito, já tinha dado uma recuada, o São Paulo já estava conseguindo trocar passes. Fala, meu Deus, esses caras vão começar a resenhar, vai começar a preguiça. E começou, né? Porque tomou esse gol e, cara, ó, foi foda de assistir o segundo tempo do Corinthians, gente. Foi uma coisa de deixar o cara maluco. Fiquei maluco aqui em casa porque o time não tinha saída de bola, porque, enfim, não tinha esse primeiro volante para ajudar na saída de bola. Até supostamente teria ele com o Gustavo Henrique, com o Tchoque e tudo mais. Até o Angileri pela esquerda, né? Deu uma ajudinha. Hoje ele conseguiu ajudar bem até. Mas, enfim, não tinha esse primeiro volante, como por exemplo quando tem o Maicon ou o Ranielli. Então, cara, foi difícil porque o Martins é um jogador horroroso, gente. Com todo respeito, no primeiro tempo ele já tinha feito um primeiro tempo abaixo, já tinha sido o pior do primeiro tempo. E no segundo tempo ele ainda conseguiu estragar completamente qualquer chance que o Corinthians podia criar, porque toda vez que a bola ia pro pé dele, ele tinha que, obviamente, ajudar na saída de bola, fazer o Corinthians achar qualquer forma de criar as jogadas, e ele não conseguia porque ele é um jogador ruim, horroroso, um jogador que cara, é limitadíssimo e sinceramente, final do ano, pode mandar ele de volta lá pra MLS, manda ele pra Venezuela, bota ele pra jogar, sei lá no Almeria, na segunda divisão da Espanha, enfim. Porque é um jogador muito ruim, muito limitado, e ele já provou isso, mas ele fez uma assistência aqui, ele dá carrinho, ele corre muito, tá em todo lugar do campo. Tá, gente, ok. Não tem como achar um jogador, sei lá, mais barato no mercado nacional aqui mesmo, não tem um cara desse na base. A gente precisa realmente, sei lá, ocupar uma cota de estrangeiro no elenco, com um cara que a gente já viu que compromete, que é ruim, que ganha um salário. Ele não é o salário mais alto do elenco, né? Óbvio. Mas ele ganha um salário que, por exemplo, pelo menos, sei lá, umas 5 vezes maior que um cara da base ganharia, que faria o mesmo. Por exemplo, não é à toa que depois entrou o André, que nem esse cara maluco que sai correndo atrás, é um cara que até tem essa característica de perseguir os jogadores, né? Ele entrou fazendo isso e conseguiu retomar algumas bolas pro Corinthians, mas ele não é o cara dessa característica que conseguiu entrou no lugar do Martins e agregou, ajudou o Corinthians a jogar melhor, e o Corinthians jogou melhor. O Martins saiu, o Corinthians fez os 2 gols e ganhou o jogo. Enfim. E o Carrilho também numa preguiça danada, numa cachaça danada, enfim. Vai ter que acordar Carrilho, porque vai perder o espaço do time titular também. Eu acho que ele não é titular do Corinthians hoje, gente, com todo respeito. Eu acho que os titulares do Corinthians hoje no meio campo é o Ranielli de primeiro volante, Bidon de um lado e o Maicon do outro. Que tanto o Ranielli quanto o Maicon estavam machucados, infelizmente. Então tivemos que ir com o Martins e com o Carrilho. O Carrilho acho que em alguns jogos ele ainda pode agregar. Mas o Martins realmente é um jogador que não compensa nem ter no elenco. Pode mandar embora já aí no final do ano. E voltando pro jogo, o Corinthians conseguiu ser amassado pelo São Paulo. Não, amassado é uma palavra muito forte, é verdade. Mas, cara, foi completamente dominado pelo São Paulo, que tava cheio de desfalque, como eu já disse. Tinha jogadores limitadíssimos, né? A gente sabe, né? O torcedor de São Paulo vive criticando, vive falando. A gente vê também em campos, né? Os jogos do São Paulo, como os jogadores são limitados, o Corinthians também sendo completamente dominado. Não conseguia passar da linha de campo, inverteu completamente a situação do jogo. E, cara, foi sofrível. Demorou, os Dorival Júnior também, na substituição dele, as 2 primeiras, é porque depois provou certo, né? Então a gente passa meio que um pano, a gente olhando agora, perde até um pouquinho de sentido a crítica. Mas 100% dos torcedores do Corinthians, quando saiu o Guinegão principalmente, né? Porque o Carrilho eu realmente já tiraria ele de campo, essa substituição do Dorival acertou. Mas quando saiu o Guinegão e não, por exemplo, o Bidon,
Não que o Bidon também não merecesse sair, mas eu acho que o Bidon, naquele momento do jogo, no segundo tempo, ele jogou menos que o Guinegão. O Guinegão ainda é um jogador que conseguia, é atacante, é um cara que tá com fome de gol e consegue agregar também tecnicamente. Ele não é só aquele cara da força física, enfim. Infelizmente ele escorrega muito, né? Tem que trocar a chuteira aí, o Guinegão. Mas enfim, é um cara que briga bastante e tudo mais. E, cara, mas todo mundo criticou o Dorival Júnior, eu critiquei, eu chamei ele de burro. Porque, cara, não tinha como você tirar alguém negão, porque ele era a única fagulha de esperança que o Corinthians tinha e triste. Saiu o Guinegão, saiu o Carrilho, entrou o Memphis e entrou o Vitinho. O Vitinho que também demorou a entrar no jogo, né? Até contribuiu de forma efetiva ali no terceiro gol, né? Um abraço pro Fabs, que quase acertou de novo o gol do Vitinho. Todo jogo ele fala, hoje tem gol do Vitinho, infelizmente. Hoje foi quase. Tá chegando. Próximo jogo, quem sabe ele não faz o golzinho aí, hein, Fabs? Acho que tá chegando a hora dele. Tomara que seja pra Copa do Brasil nos jogos bem importantes, né? Enfim. Entrou o Vitinho e o Memphis, o Vitinho que demorou pra agregar, o Memphis que a bola nem chegava nele, quando ele chegava ele tentava fazer muito aquela rápida tabela, aquele 1-2, né? Ele é um jogador que sabe fazer muito bem isso, mas não tava saindo porque o time do Corinthians não conseguia subir, tava muito limitado, velho. O Martínez complicava demais, gente, é fato. O Martínez complicava demais o jogo do Corinthians e isso provou real quando o Dorival tirou ele. Entrou o André e, sei lá, demorou 5 minutos ou nem isso, talvez, pro Corinthians fazer uma baita jogada. É bem verdade que contou ali um pouquinho com a ruindade do zagueiro de São Paulo e, obviamente, o gol vai todo pra conta do Memphis Depay, que ele conseguiu uma canetinha ali maravilhosa no Sabino, se não me engano, ficou completamente na bosta o zagueiro de São Paulo e bateu ali bem no cantinho ali do goleiro Rafael, sem chances de defesa. Um baita gol, um golaço, já quase aos 40 minutos do segundo tempo, pra, tirar um peso das costas. E assim, no segundo tempo, a gente jogou pior que o São Paulo. Isso é fato. Mas a chance que a gente teve, né? O Corinthians teve 3 chances no segundo tempo. O chute do Guinegão no primeiro minuto, que o Rafael faz a defesa. O gol do Memphis. 4, vamos considerar, tá? O chute do Vitinho, que foi na trave, mas que depois, logo em seguida, foi o causador do gol, do segundo gol do Yuri Alberto, o gol da vitória do Corinthians, o terceiro no jogo, que saiu ali 4, 5 minutos depois. E o Corinthians venceu por 3-1. Acho que se você olhar pro jogo como um todo, acho que o São Paulo poderia ter conseguido coisa melhor. Mas, obviamente, eu quero que se dane o São Paulo, com todo respeito. E o Corinthians, pelo primeiro tempo e por ter conseguido aproveitar as oportunidades, eu acho que não dá pra dizer que a derrota é injusta, apesar de ter faltado muita vontade no segundo tempo. Faltou muito. Esses caras correram um risco real de perder pra esse time limitadíssimo, ruim, péssimo de São Paulo, time ruim do caramba também de São Paulo. Tiveram chances reais de perder. E, cara, se perdesse hoje, não ia ser rebaixado, é óbvio. Agora, com certeza, não vai mais, porque nem tem chance matemática mais pra isso. Então, respire aliviado você, torcedor corintiano, que ainda achava que o Corinthians tinha chance de cair. E, cara, ia conseguir perder. O time ia ficar lá embaixo, ia ficar em 14º, que é, cara, completamente surreal pra esses caras. Olha o elenco que o Corinthians tem, olha quanto o Corinthians gasta no mês pagando salário, time todo lascado de dívida, não sabe nem se vai existir ano que vem, não sabe nem como vai ser o ano que vem do Corinthians, por exemplo, e não tem como ficar em 14º com esses caras ganhando um monte, com esse jogador que a gente sabe que tem qualidade, querendo ou não, mas que simplesmente não se encontra. E essa vitória serve para dar esse respiro dessa sobrevida para a equipe do Corinthians no Brasileirão, para ajudar um pouquinho, a diminuir um pouquinho a crise. E, cara, assim, eu ainda acho que é muito difícil chegar pela Libertadores ali no G7, ou quem sabe G8. Teria que, por exemplo, ganhar do Cruzeiro, próxima rodada ganhar do Botafogo, buscar pelo menos um empate, buscar pelo menos ganhar um jogo fora de casa e buscar um empate, seja ganhar do Cruzeiro, ganhar do Fortaleza, empatar com o Cruzeiro, enfim, vocês entenderam? E ganhar todos os jogos em casa. Acho que ganhar todos os jogos em casa, eu acho que até ganhava, porque agora eu jogo com o Botafogo, que é um time que tem suas limitações, é um time bem limitado, cheio de problemas nessa temporada, e na última rodada é o Juventude, que deve chegar rebaixado já, vamos falar a verdade. Mas, enfim. Então acho que tem chance matemática. Falta saber se esses caras vão jogar com vontade, vão querer jogar. O próximo jogo é dificílimo, é contra o Cruzeiro lá no Mineirão, que a gente não garante que vai vencer, né? Eu acho que até acho que o resultado menos provável, inclusive, acho que até a vitória do Corinthians, né? Porque apesar do Cruzeiro hoje ter sofrido contra o Juventude, é um time melhor, é um time que consegue trabalhar melhor as ideias, né? Acho que esse jogo vale mais pra gente ver como o Cruzeiro se comporta no Mineirão, ver como essa equipe joga, descobrir os pontos fracos, os pontos fortes pra Copa do Brasil. Porque pro Brasileirão, cara, eu acho que muda muito pouco uma derrota pro Cruzeiro, por exemplo. Porque, cara, eles não vão ser campeões, com todo respeito.
E o Corinthians também tá meio longe ali de chegar na Libertadores, né? É claro que se ganhar, maravilhoso, vamos estar comemorando, vou estar aqui soltando fogos. Um empatezinho tá ok também, tá legal, não tá ruim não. Mas enfim, a derrota pro Cruzeiro no domingo não é o fim do mundo, gente. Vamos combinar aqui com a gente. Mas, cara, se esse time jogar certinho, jogar, por exemplo, o que jogou contra o Fluminense, fez um jogo bem fraquinho, mas conseguiu achar um gol e se defendeu muito bem, dá pra sonhar. Esse time do Cruzeiro não é imbatível. A gente já viu algumas vezes nessa temporada e hoje foi mais um exemplo disso. Conseguiu um empate num 3-3 só no fim do jogo. Então, realmente, mostra aí como essa equipe do Cruzeiro tem seus limites. E como eu disse, esse jogo é mais importante para ver como vai ser a Copa do Brasil, pra gente estudar um pouco pro Dorival, pra comissão técnica, pros jogadores verem como é que o Cruzeiro se comporta, que de fato pro Brasileirão. E é isso. E vamos para as notas então, amigos, porque eu já falei demais aqui hoje. Hoje o vídeo vai ser longo, rapaziada. Me perdoe. Vamos lá, vamos falar das notas. Então, minha rapaziada, chegamos aqui às notas dos jogadores do Corinthians. Vou tentar ser um pouco rápido hoje, porque, enfim, já falei muito na primeira parte do vídeo. Nota 4,5 pro Felipe Longo. O primeiro tempo não foi exigido. Na segunda etapa, vacilou no lance do escanteio que gerou o gol, né? Vamos falar a verdade. Vacilo tanto dele quanto do Tchoca. Poderia ter feito algo muito melhor. Faltou a comunicação entre os dois jogadores. Tudo bem que eles são bem jovens, né? O Felipe Longo, se não me engano, é o quarto jogo dele só no profissional do Corinthians. Não vou aqui crucificar ele. Fala que ele é horrível, horroroso. Nunca mais vai jogar na equipe do Corinthians, que vai embora. Muito pelo contrário, deixa ele. Já provou que tem suas qualidades, né? Aí ainda não é um jogador totalmente pronto, gente. Então, por favor, vamos ter um pouco de paciência com ele. O gol que ele tomou, eu acho que ele pulou um pouquinho atrasado, mas assim, vamos falar a verdade, que é culpa totalmente do Carrilho, que deixou o jogador do São Paulo subir sozinho. Então é isso. Nota 6,5 pro Gustavo Henrique. Ele fez, acho que dos três zagueiros que o Dorival escalou hoje, né? Acho que o que a gente menos viu hoje foi ele, por incrível que pareça, né? Ele tava até meio subido nas bolas aéreas, né? Tudo bem que o Mateuzinho não sabe bater escanteio, gente, vamos falar a verdade. Mas ele também ali não conseguiu encontrar muita coisa, nem nas faltas, nem no Mateuzinho. O Garro, nesse sentido, faz muita falta, né? Enfim. Talvez se o Garro tivesse em campo, a gente teria ganhado com um pouco mais de facilidade, né? Teria achado aí uns cantinhos na cabeça do Gustavo Henrique do primeiro tempo. Teria, quem sabe, conseguido achar uma assistência, enfim. Mas, enfim, o Garro a gente sabe que tem alergia de jogar contra o São Paulo. 6,5. Quando a gente vê ele em campo, ele foi seguro, foi tranquilo, mas, assim, nada de muito destaque. Nota 4,5 pro Tchoca. Acho que dos três zagueiros ele foi o pior pelo mesmo motivo que eu falei do Felipe Longo. No segundo tempo ele deu uma sofrida legal, não só no lance que gerou o escanteio do gol do São Paulo, mas o próprio Tapia, né, que entrou, cara, tava comendo ele com farofa ali, viu? Porque realmente o Tchoca tava, ó, penando pra marcar ali o jogador do São Paulo. E, cara, teve uns bons lances ali que ele tomava uns dribles, né? Tanto dele quanto do Ferreirinha, se não me engano, tava por aquele lado também. E que poderia ter comprometido a equipe do Corinthians. Hoje o jogo do Tchoca foi abaixo, não tenho o que dizer. Nota 4,5. Nota 6,5 pro Angileri. O primeiro tempo dele eu achei um pouquinho abaixo. Acho que primeiro tempo nota 5, mas o segundo tempo dele eu achei bom, nota 7. E aí a média ficou nota 6, 6,5. Quis dar uma moralzinha pra ele e dar uma nota 6,5. Mais uma vez que eu critico ele lá no meu X antes do jogo começar, e mais uma vez ele faz uma boa partida. Acho que em casa o Angileri consegue performar um pouco melhor que fora. Acho que fora ele é tenebroso. Jogador horroroso. Em casa, eu acho que ele se sente melhor e consegue ajudar um pouco mais a equipe do Corinthians. Então, Dorival, escale só ele em casa, por favor. Agora vamos para o meio-campo, né? Essa outra linha de 4, linha de 5, enfim. Começando lá da direita com o Mateuzinho, nota 5. Como eu disse, o Mateuzinho não pode ser cobrador de falta oficial do Corinthians, nem de escanteio, porque ele não sabe fazer nenhum dos dois. Fez 2 gols de falta ali meio que na cagada. Um goleiro falhou e no outro foi um gol sem querer, vamos falar a verdade. Não é à toa que naquele jogo contra o Fluminense o André Ramalho até tentou ali buscar o gol. Falei, não, fui eu que toquei, gol meu. Enfim. Então o Mateuzinho assim não pode ser cobrador de bola parada da equipe do Corinthians, gente. Vamos aqui combinar. Vamos combinar isso? Vamos combinar isso então. E, cara, eu achei que poderia ter ajudado mais ofensivamente. Senti falta dele. Fez um jogo muito nervoso, né? Enfim, tava exagerando na força. Uma coisa é ter vontade, ter raça. Outra coisa é ser burro e distribuir pancada, né? Eu não me lembro agora se ele tomou cartão amarelo ou não. Mas se tomou, cara... Eu acho que não tomou, por incrível que pareça. Mas se tomou, era meio que justo. Porque, cara, parece que todo lance ele chegava meio atrasado ali, né? Enfim. Agora vamos para os outros do meio campo. Que aí são... Os piores em campo são eles. Na linha de 4, cara. Não tô falando do Bidon. Nota 3 pro Carrilho. Primeiro tempo, acho que ele fez o primeiro tempo justo. Nada espetacular. Ele ficou muito preso, né? O Dorival deixa ele muito preso ali no meio campo e solta o Martínez, né? Isso é mais um erro
um erro técnico, tático aí da equipe da comissão técnica do Dorival Júnior, não pode deixar o Carrilho preso assim. Tudo bem que ele já não é novo, ele já cansa muito rápido, enfim, ele não consegue marcar muito bem, né? Porque ele, como eu disse, ele já é um jogador velho e tudo mais, mas, pô, deixa o cara livre. Porque a gente sabe que ele tem muita técnica, diferente do Martínez, que é nota 1, pior em campo, que não tem técnica nenhuma, é um jogador que só atrapalha, é um jogador que só faz besteira, enfim. Cara, eu já falei o que eu tinha que falar do Martins na primeira parte. Pra mim, vende ele aí pro primeiro time que aparecer, porque de fato ajuda com o dinheiro, né? Economiza no salário. E, cara, deve ter um cara na base. Não é possível que não tem ninguém na base, por exemplo, que faça a mesma coisa que ele, ganhe menos e seja melhor. Porque é inacreditável a ruindade dele. O Rian não conta, porque o Rian já tá no elenco do Corinthians, já tem o quê? 2 anos e é um jogador bem limitado também. Nota 3 pro Carrilho, enfim. Voltando pro Carrilho rapidinho. Porque ele simplesmente não subia ali com o jogador de São Paulo no gol de São Paulo. E, cara, o jogador era dele. Ele foi o único que ficou parado ali olhando o cara subir, cabecear e fazer o gol. Então, obviamente, é erro dele, né? Eu acho que hoje a balada vai ser boa pro Carrilho, né? Porque ele já tava pensando nela no meio do jogo. Imagina depois do jogo. Então, agora que o Corinthians ganhou, então, 3-1. Ave Maria. O cara vai chegar em casa 8 da manhã só. Enfim. Aproveitando que é feriadão, né? Hoje é feriado, amanhã a galera emenda e tudo mais, enfim. Nota 7 pro Bidu. Primeiro tempo do Bidu gostei, segundo tempo achei um pouquinho abaixo, mas na média 7, né? Média do primeiro tempo, média do segundo tempo, média 7. Uma partida justa, tranquila do Bidu. Eu não lembro agora se ele tava pendurado, só que eu não lembro se ele tomou o cartão amarelo, mas enfim, tomara que ele não tenha tomado, mas é porque eu realmente não lembro, gente. Desculpa, perdão, falha minha. Mas tomara que não tenha tomado, porque, cara, ou tomara, né? Porque tudo bem ele ficar de fora contra o Cruzeiro. É um jogo, como eu disse, que a gente não conta muito com os 3 pontos, apesar que se vier é maravilhoso. Mas a gente não conta muito por N motivos, vamos falar a verdade. Então, nota 7 pro Bidu, acho que fez uma partida tranquila. É um cara que consegue tranquilizar a bola, né? Diferente do Mateuzinho, que é meio correria, meio desespero, muito faltoso, né? Ele é um cara que consegue segurar melhor a bola consegue cadenciar melhor o jogo. Aí nota 7,5 pro Bidon. Aí foi realmente a questão de escolha, tá, gente? Se você, tanto o Bidon quanto o Guinegão foram os melhores em campo. Se você achou que o Bidon foi melhor que o Guinegão, tranquilo, suave. Eu achei que o Guinegão foi melhor porque é um cara que joga fixo no ataque e consegue agregar muito. Mas enfim, falando do Bidon, o Bidon fez um bom primeiro tempo, um ótimo primeiro tempo, um primeiro tempo muito bom mesmo. Sofreu, não só porque sofreu pênalti, mas conseguiu tranquilizar muito bem a bola. Tava livre ali na frente da área da equipe do Corinthians, conseguiu criar boas oportunidades, conseguiu achar bons passes, enfim. É um cara que agrega. É um cara que quando tá solto, quando ele joga solto, livrinho, rapaz, ele joga demais. Mais uma vez com o Dorival Júnior, que deixa ele totalmente livre. Assim, teve aquele jogo contra o Vasco, se não me engano também, que ele jogou muito. Foi numa situação muito parecida com essa, né? Então, mais uma vez, o Bidon se provando que é um bom meia, além de ser um bom segundo volante, por exemplo. Nota 7,5 pro Guinegão, pra mim o melhor em campo. Deu um gol pro Yuri Alberto, né? Que o Yuri errou o domínio naquele lance no primeiro tempo, enfim. Vacilou muito ali o Yuri. Mas, cara, o Guinegão é um cara seríssimo, um jogador sério, tá? Seríssimo. Temos que falar de Guinegão porque é um cara que não é só aquele famoso centroavante que briga, centroavante da força, mas é um cara também com muita técnica, consegue achar muito bons passes, consegue limpar muito bem as jogadas, cara. Isso no elenco do Corinthians agrega muito. Ele consegue agregar muito, porque o Yuri Alberto não é um cara de muito disso. O Memphis é um cara mais lento ainda que o Yuri. É um cara mais técnico. O Guinegão tem a sua técnica. Ele é até mais técnico que o Yuri hoje, por exemplo. Acho que no geral também. Mas, cara, ter ele no elenco é de uma valência extrema para a equipe do Corinthians. A gente consegue, ele consegue criar boas oportunidades, obviamente, nas finalizações, porque ele é atacante, mas, cara, ele consegue também colocar muito bem os jogadores do Corinthians na cara do gol, consegue limpar a jogada, consegue achar um passe do outro lado do campo, enfim. É um cara que é um segundo atacante, além de um atacante normal, né, centroavante e tudo mais, é um segundo atacante que agrega demais da equipe do Corinthians, enfim. Dá para fazer uma boa grana com o Guinegão, né? Queria que ele ficasse mais tempo no Corinthians, mas eu tenho quase certeza que vão vender ele aí no final do ano, começo do ano que vem. Porque, enfim, time lascado, fudido de dívida, tem que vender. Nota 6,5 pro Yuri, cara. O Yuri, ele fez 2 gols, bateu com seriedade o pênalti, como tem que ser sempre. Fez o segundo gol num baita oportunismo, também pegou bem na bola. O goleiro do São Paulo tava quase recuperando ali, não era um gol tão fácil assim, não tava totalmente sem goleiro. O zagueiro também tava meio que na cola dele ali um pouquinho também. Mas assim, perdeu muitas oportunidades, né? No primeiro tempo ali teve essa chance que o Guinegão passou pra ele, que ele não conseguiu dominar e consequentemente não conseguiu finalizar. Teve também
Um lance que ele conseguiu limpar muito bem a marcação, se não me engano, acho que foi do Sabino também, né? De novo, o zagueiro do São Paulo. Mas, cara, o passe meio simples, ele não conseguiu achar o Martins ali dentro da área. Enfim, é um cara que peca muito nessa parte técnica. Não sei nem se chega a ser um problema de confiança, né? Muita gente fala, o Yuri tá sem confiança, tá com problema de confiança de novo e tudo mais. Eu acho que pega mais na parte técnica nesses casos mesmo. Porque, cara, ele fez 2 gols, então tecnicamente tá confiante. Se fosse um jogador, por exemplo, ele batia um pênalti meio cagado, ele bateu um pênalti bem seguro, bem tranquilo. O gol também, se fosse um jogador ali, o que não tivesse muito bem, em fase muito boa ou meio inseguro, poderia chutar em cima do goleiro ou chutar pra fora, porque, enfim, não é um lance tão fácil quanto parecia. Enfim, cara, acho que é mais questão técnica e aí é do Yuri Alberto mesmo, gente. Ele queria eu que ele treinasse mais isso e melhorasse muito mais isso. Mas tá complicado. Ele foi assim desde sempre, né? Vamos aí, o quê? 3 anos e meio, vamos chegar a 3 anos e meio com o Yuri Alberto no elenco do Corinthians se ele vier isso daí. Quase 4 anos já, né? Banco de reserva, substituições, nota 6 pro Vitinho, como eu disse, entrou numa preguiça, entrou devagar, mas enfim, assim, meio que a gente passa pano, porque é um cara que já mostrou uma certa qualidade no Corinthians e tava voltando de lesão hoje, então tudo bem, ok. Não vai dar show de bola, assim, logo que volta assim da lesão, vindo do banco e tudo mais, ele é um jogador que a gente sabe que agregou no elenco do Corinthians, mas no geral não é um craque maravilhoso, absurdo. Ele é um cara que sim, com um bom jogador, com bons lampejos, por exemplo. Mas, cara, no lance ele merecia aquele gol. Eu fiquei torcendo muito pra aquela bola ter entrado, velho, mas acabou batendo na trave e no rebote o Roberto fez o gol. E só por causa disso, só porque ter feito participação direta num gol do Corinthians, a nota 6. Eu aumentei a nota dele, porque originalmente tava a nota 5. Entrou o Memphis, gente. Aí não preciso nem dizer do Memphis, né? Vocês viram em campo aí. Um golaço. Já dominou a bola dando uma canetinha praticamente ali no zagueiro. Bateu muito bem, enfim. Bem na hora que o Ricardinho, na transmissão lá do Premier, né? Alô, galera que tava vendo no Premier. Eu sei que muita gente tava vendo lá na Record, mas enfim, no Premier o Ricardinho tava meio que descascando ali o nosso querido Memphis. E, cara, ele simplesmente pegou, dominou a bola, deu a canetinha e fez um baita gol pro Corinthians. O gol que colocou o Corinthians numa situação muito boa para buscar a vitória. E que bom que foi assim. Porque golaço, gente, golaço de gênio. Chegou num duplo-duplo na temporada, né? 10 gols e 10 assistências para Memphis Depay em 2025. E tem gente que fala que ele é ruim, que ele é péssimo, que o Corinthians paga muito pra um cara que não entrega nada, que ele só joga na seleção. E tem gente que compra, né? Infelizmente tem muito torcedor do Corinthians que compra essa narrativa. Eu nunca comprei, jamais comprarei. Porque ele é um cara que, desde que chegou, ajuda muito. Ajuda muito. Eu acho que é uma palavra muito forte, porque, cara, ele ajuda muito mais do que muita gente acha, né? A gente fala, só jogou ano passado, esse ano não jogou nada. Gente, esse ano eu consigo falar 5 jogos aí que ele participou diretamente, 5 jogos importantes, inclusive, cara, assim, 2 clássicos, né? Na final do Paulistão, no jogo de ida lá, deu assistência pro gol do Yuri contra o Palmeiras. E no jogo que eu tava lá na Arena, que até tem vlog aqui no canal, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ele que fez o gol. Só esses 2 jogos já equivale por quanto? 5? 6? Então, não tem muito o que dizer. Nota 6,5 pro André. Boa partida do volante André. Entrou em campo, ajudou o Corinthians a ganhar, porque, cara, o Martins saiu, entrou o André. O André, como eu disse, não é nem um craque absoluto, ele não vai ser geracional e tudo mais, mas é um jogador muito útil, um bom jogador, mais uma vez se provou entrando em campo, a cada jogo melhora e tomara que, cara, pra mim ele já é titular na frente, sei lá, de uma galera aí, que entre, já entrou hoje ele primeiro que o Charles, né, mas que entre primeiro que o Charles, que Rian, que o Dorival prefira começar com ele em vez do Martins, por exemplo, enfim, entrou muito bem, recuperou algumas, acho que umas 3 bolas, e, cara, criou boas oportunidades pro Corinthians, permitiu o Corinthians subir um pouco mais no campo de defesa do São Paulo, que foi crucial para buscar a vitória. E aí Charles e Romero sem nota, porque entraram, jogaram ali 5 minutos, mal tocaram na bola e tudo mais. Dorival nota 5, porque o primeiro tempo muito bom, nota 8, segundo tempo nota 2, média 5. Primeiro tempo, como eu disse, o Corinthians dominou, poderia ter feito 2, 3, até quem sabe, se tivesse mais qualidade de alguns jogadores. Enfim, realmente a gente entrou muito bem a equipe. No segundo tempo teve a chance com o Guinegão, mas aí teve o famoso apagão. O time não jogou mais nada e voltou a jogar só depois ali do gol do Mendes, que foi aos 38 minutos. Quando entrou o André, começou a jogar um pouquinho mais, né? Eu já tinha conseguido recuperar algumas bolas ali por volta dos 35 minutos. Mas enfim, o time ficou o quê? 35 minutos do segundo tempo sem jogar nada. E não sem jogar nada, né? Mesmo, não é nem exagero. Errou substituição, não tiraria o Guinegão. Tudo bem que depois se provou certo, como eu disse. Mas na hora todo mundo criticou, ninguém entendeu muito. Mas o Corinthians conseguiu vencer e muito por conta das substituições, né? Porque entrou, ó.
Entrou o Memphis, que fez o segundo gol, e entrou o Vitinho. O Vitinho participou do terceiro gol. O André também, como eu disse, permitiu o Corinthians crescer no campo de ataque, no campo de defesa do São Paulo de novo. E então, cara, média 5, porque eu acho que no geral ele ainda deixou. Acho que o Corinthians pecou muito de novo na vontade, na falta de atenção, na preguiça. O time com uma preguiça enorme no segundo tempo, e não pode acontecer isso nunca. Nem com 1x0, nem com 2x0, nem com 3x0. Se tivesse 4x0, aí eu deixaria a preguiça. Porque aí 4x0 pro São Paulo empatar em 4x4, virar pra 5x4, impossível. Então, realmente, aí tudo bem, ok, a preguiça, entendo. Mas 1x0 em casa, contra um rival que a gente não ganha já há 2 anos. Então, cara, não existe essa preguiça que quase comprometeu o Corinthians no jogo de hoje. Pois é, meus amigos, chegando aqui agora no final do vídeo, só mesmo para agradecer a você pela audiência, pela presença, pelo carinho. Eu sei que o canal ficou mais de uma semana sem vídeo praticamente, né? Enfim, sentindo minha falta, senti a falta de vocês também. Quero agradecer a todos novamente pela audiência, pela presença. Deixe seu like, deixe seu comentário. Vou pedir de novo, vou pedir mais uma vez, vou pedir sempre. Me siga nas outras redes sociais. E é isso. Boa vitória do Corinthians, voltando a vencer um clássico majestoso depois de 2 anos. Já estava mais do que na hora. Enfim, que agora o time consiga. Não cai mais, obviamente, agora sem chance nenhuma de ser rebaixado. Então, nisso, se tinha muita gente preocupada com isso ainda, por que pareça. Agora pode respirar 100% aliviado, porque é impossível de cair, não tem chance mais matemática disso. Mas, sei lá, vamos ver se a gente consegue terminar entre os 8 primeiros, né? Pra ficar com essa famosa vaguinha aí de pré-Libertadores, né? Libertadores e tudo mais, pode virar G8, né? Obviamente, ou o Flamengo ou o Palmeiras vai ganhar Libertadores, mas, por exemplo, se o Cruzeiro ou o Fluminense, que estão ali dentro do G8, ser campeão da Copa do Brasil, abre meio que essa vaguinha pra gente. Então seria interessante vencer, continuar ali perto, né? O próximo jogo é difícil, nos vemos no domingo, meus amigos, contra o Cruzeiro, fora de casa. Complicado, muito complicado, mas não impossível. A gente viu hoje contra o Juventude, em outros confrontos que a equipe do Cruzeiro já não tá nem mais naquele momento maravilhoso que já teve na temporada, né? Quando ganhava de todo mundo, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, enfim. Não tá mais nesse momento, não. Já tá num momento bem mais previsível, bem mais batível, né? Ganhável. Então, cara, abre os olhos, que dá pra vencer se jogar certinho. Confio no Corinthians. Vamos ver. A gente se vê no domingo também, rapaziada. Um beijo, um abraço a todos. E é isso. Vai, Corinthians.